Viva Voz, com Vera Magalhães. Muito boa noite para vocês. O Viva Voz está no ar, são 6h06 e vamos trazer muita informação, muita análise e muito bastidor para você no noticiário de política e economia. Boa noite, Carol Moran. Oi, Vera, boa noite para você, boa noite de novo para os ouvintes. Muita coisa de economia, tem reforma tributária, tem dividendos da Petrobras um dia cheio. Pois é, exatamente, o Carol. E ontem acabou sendo decidido o adiamento da sessão do Congresso que estava previsto para analisar vetos do presidente Lula. Um adiamento que, a meu ver, só posterga um final que é mais ou menos previsível, mas foi o que foi aprovado. E em meio a esse clima aí, em que o governo vai tateando em busca de apoio no Congresso, sem garantia de obter, parece que o governo decidiu ir mesmo ao Supremo para tratar da questão da desoneração da folha de pagamento. E, enquanto isso, recebe críticas do presidente da Casa, Arthur Lira, em razão da decisão de adiar de novo a análise dos vetos. Quem conta para a gente esse clima para lá de tenso é a Milena Teixeira, que já está com a gente na linha. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, viu, Vera? E os parlamentares reagiram mal aí à decisão do governo Lula de judicializar a desoneração da folha de pagamento. A gente lembra que ontem o Planalto acionou o STF para questionar a prorrogação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia até 2027. Inclusive, nessa ação, a gestão petista defende que a Corte também declare a inconstitucionalidade do trecho que estendeu o benefício para pequenos municípios. Senadores e deputados ouvidos pela CBN afirmam que essa medida adotada pelo governo foi absurda, uma vez que a gestão petista foi novamente contra a decisão do Congresso Nacional, que aprovou com folga aí a desoneração. Eles também dizem que Lula não quer ter diálogo com os parlamentares. O relator do projeto da desoneração no Senado, o senador Ângelo Coronel, do PSD, disse que o governo não está em busca de ter uma articulação boa com o Congresso. Segundo ele, o Planalto está escolhendo continuar com os embates. Quem quer a paz não pode ficar provocando, criando beligerância. São direitos adquiridos pelas empresas, votados em lei pelo Congresso, vetado, veto derrubado, as prefeituras pela mesma maneira. Já desde janeiro, todo mundo se planejando e pagando já sua folha, sua INSS integral. Para mim, isso não é quem quer paz, é quem quer continuar nesse tensionamento com o Congresso Nacional. Pois é, Vera. A gente lembra que, com elevado impacto fiscal, esse tema tem provocado uma disputa entre o governo e o Congresso nos últimos meses. O Legislativo tem trabalhado pela prorrogação de benefícios tributários. Já o Ministério da Fazenda, no entanto, tem tentado aí reduzir os incentivos, mas não há sucesso. Inclusive, depois da aprovação com ampla maioria no Senado e na Câmara, Lula vetou a lei. Em seguida, o parlamento derrubou esses vetos. O governo foi lá e editou uma medida provisória revogando essa lei, mas o Congresso não aceitou a MP e a desoneração voltou a valer. O governo calcula que a desoneração tem um impacto aí de 10 bilhões de reais nos cofres públicos. Vera e Carol. O Milena, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele andou falando sobre a articulação do governo e criticou a decisão de adiar a sessão de análise dos vetos, né? Foi isso mesmo, viu? O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele criticou o adiamento da sessão do Congresso, que está prevista aí para analisar os 32 vetos do presidente Lula. Em entrevista à Globo News nesta quinta, ele disse que não é normal adiar problema, que não adianta ficar adiando problema. A gente lembra também que, prevendo derrotas, o Planalto conseguiu adiar ontem a sessão que deve analisar esses vetos de projetos como o da saidinha, emendas de comissão e as regras do licenciamento de agrotóxicos. Lira disse também, Vera, ele fez uma reclamação que em todas as 3 vezes que a sessão foi adiada, não houve nenhuma reunião com lideranças da Câmara. O deputado também afirmou que o governo, inclusive, pode voltar a ter problemas com a casa, já que, segundo ele, vão ter aí cobranças de prefeitos sendo feitas por causa da eleição municipal. E Lira voltou, claro, a criticar aí a articulação
do governo, né? Ele disse que é necessário que o presidente Lula se envolva mais nesse processo. Ele também fez uma comparação do governo com o jogo de futebol e disse, Vera, que quando um jogo é coletivo e algum jogador não está bem, cabe ao técnico entrar em campo, cabe ao técnico administrar. Ele também voltou a falar sobre os acordos não cumpridos pelo governo, disse que vários parlamentares se sentem enganados em relação aos vetos, por exemplo. O presidente da Câmara também disse que o governo não teve base para votar aí algumas matérias, disse que as emendas parlamentares, nas palavras dele, são um instrumento digno, correto, um recurso para você fazer com que políticas públicas que podem e devem melhorar a vida da população do Brasil. Então, Lira, ele voltou aí a criticar mais uma vez a decisão, a articulação do governo, né, a forma como o governo se articula. Ele pediu novamente para que o presidente Lula entre em campo, para que converse com as bancadas, converse com os deputados, para que o presidente conheça ali como é que está a temperatura do próprio governo. Vera e Carol. Pois é, obrigada, Milena. Ele também fez críticas ao Senado, Carol, voltou a criticar, agora criticou abertamente, né? Ele vinha fazendo isso por meio de interlocutores ali, criticou abertamente a PEC do quinquênio, disse que não concorda com ela, etc. Mas a gente vê por essas declarações aquilo que eu trouxe aqui ontem, né? Os deputados estão com pressa de analisar esses vetos para restabelecer uma parte das emendas que foram vetadas ao orçamento, porque o ano é muito curto. Tem só até o meio do ano para executar emendas, depois entra o período de vedação da lei eleitoral para repasses voluntários para estados e municípios, e essa pressa, esse afã todo da Câmara se deve muito a isso. O governo que está tentando fazer, supostamente, uma reaproximação com a Câmara e o Senado, tanto que o Lula recebeu o Lira num domingo, recebeu o Pacheco, o Rui Costa recebeu o Pacheco ontem, tá? Nesse esforço de adiar. Enquanto faz isso, vai ao Supremo por uma questão que o Congresso já analisou 500 vezes, não dá para entender isso. É uma insistência em um tema sobre o qual o Legislativo já se debruçou inúmeras vezes, que não ajuda em nada nessa relação. E meio do nada, né, Vera? Não estava no radar também essa judicialização, né? Pois é, já esteve lá atrás, aí eles decidiram fazer a MP, mas aí o Pacheco tirou esse item da MP, justamente porque falou que já foi analisado 500 vezes, e aí o governo vai lá e vai à justiça. Então fica parecendo que é uma queda de braço infinita. Isso não ajuda em nada nesse discurso que o Lula fez essa semana. Ele reuniu os jornalistas essa semana, fez um discurso, disse que estava disposto a conversar mais, recebeu o Lira no domingo. Na segunda-feira pediu que os ministros conversem mais com deputados e senadores, pediu mais esse prazo até maio para análise dos vetos, justamente para negociar. Mas como que pode? Porque se ele veta, o Congresso vai lá, derruba o veto. Ele vai lá, insiste por MP, o Congresso derruba MP, ele vai à Justiça. O que o Congresso vai falar? Vou derrubar o veto mesmo. Por que eu vou negociar com um governo que depois vai me atropelar? Então, é muito ruim, no meio desse suposto balé, dessa coreografia, para você retomar uma articulação política, você interpor uma ação dessa na Justiça. E para o Supremo também não é uma situação confortável analisar isso agora, porque ele está tendo seus próprios embates com o Congresso por meio da PEC das drogas, essa discussão de blindagem aqui e ali, as PECs que diminuem prerrogativas dos ministros. Então, eu achei algo bastante intempestivo, temerário para os propósitos que o governo tem de justamente se aproximar do Congresso, e mesmo esse tempo aí a mais para análise dos vetos, não acredito que vá mudar muita coisa em vetos que já estão fadados a serem derrubados. Então, Vera, muito estranho. Diga. Boa parte desses personagens aí de Brasília estavam ontem na festa de 94 anos do ex-presidente José Sarney, né? O que temos de bastidor? Lira e Padilha, desafetos declarados, não se cruzaram não, né? Não se cruzaram. Quando o Arthur Lira chegou, o Alexandre Padilha já tinha se retirado, assim como pai e filho Calheiros, Renan pai e Renan filho, que também são desafetos do presidente da Câmara.
mas todos eles compareceram num sinal ali da importância que aos 94 o José Sarney continua tendo no jogo político e nessa simbologia de Brasília, por ser alguém que transita muito bem entre todos os grupos. E essas queixas em relação ao governo estavam presentes em várias das rodinhas de conversa por lá, Carol. Por quê? O Haddad foi, e logo antes ele tinha estado na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negociando essas questões que estão todas em aberto. Tinha levado pessoalmente a regulamentação da reforma tributária. Todos esses são gestos que demonstram isso. Olha, estou aqui, quero melhorar a articulação política. Aí no dia seguinte vai à justiça. Parece uma coisa que não conversa com a outra. Isso que o Padilha falou na entrevista à Globo News, o Padilha não, o Lira, aliás, quando um time não vai bem, um jogador não vai bem, você tem que substituir, é um avanço dele. Ele tinha pedido desculpa numa entrevista ao Pedro Bial, tinha dito que tinha se cedido ao xingar o ministro, mas agora ele faz algo que ele não tinha feito até agora, que é sugerir que o presidente deveria substituir o ministro, demiti-lo. Antes ele dizia, não, é prerrogativa do presidente indicar os seus ministros. Agora ele já usou essa analogia futebolística que vai um passo além no sentido de dizer que o ministro deveria ser substituído. Então, os passos do dia de hoje mostram que não está melhorando a relação entre o governo e o Congresso, pelo contrário. Vamos falar de reforma tributária, Vera? Hoje o secretário extraordinário da reforma, Bernardo Api, deu uma longuíssima entrevista coletiva, né, para detalhar aí os pontos que foram enviados para o Congresso. Vou dar uma resumida aqui de algumas coisas importantes. Ele minimizou as críticas às alíquotas de imposto na reforma tributária. O governo está estimando aí algo em torno de 26,5%, né, de alíquota média, que seria uma das mais altas do mundo. O Ministério da Fazenda explicou que essa alíquota vai ser dividida da seguinte forma: 8,8% da contribuição sobre bens e serviços, CBS, tributo federal, 17,7% do imposto sobre bens e serviços, o IBS, que é de competência de estados e municípios. 26,5% é a alíquota padrão, aplicada aos bens e serviços que não têm nenhum tipo de benefício. E aí o Bernardo Api afirmou que, na prática, esse valor é menor do que é aplicado atualmente e que isso vai trazer mais transparência. A alíquota padrão do novo tributo vai ser de 26,5%. É muito alta para padrões internacionais. Por fora, sobre o preço sem imposto. Ao contrário do que acontece hoje, que a alíquota vem sobre o preço com imposto. Vai ser transparente. As pessoas vão saber quanto estão pagando de imposto quando estiverem comprando qualquer mercadoria ou qualquer serviço. Outros pontos importantes aí da proposta, Vera: devolução de impostos para famílias com renda de até meio salário mínimo per capita, chamado cashback, né? Que vai ser feito em contas de gás, luz e água, pode beneficiar aí 73 milhões de pessoas nos cálculos do governo. Cesta básica vai ter 18 categorias de produtos totalmente isentos, com prioridade para aqueles alimentos mais consumidos pela população: arroz, feijão, leite, farinha, óleo, enfim, esses produtos aí básicos. As carnes ficam de fora, entram na parte que reduz o imposto em 60%, mas tem ali algum tipo de cobrança. Exceções também para profissionais liberais, que vão ter alíquota reduzida em 30%, serviços de educação e saúde. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dário Durigan, alertou que a ampliação de benefícios pode fazer a alíquota geral aumentar. Claro, isso é muita exceção, né? A alíquota acaba aumentando. Vamos ouvir. A reforma tributária, ela traz um ganho que me parece definitivo. À medida em que a gente for discutindo benefícios, isso vai automaticamente mostrar para a sociedade qual é o custo desse benefício, desse diferimento, na composição da tributação de todo mundo, na composição da alíquota de referência, da alíquota que todo mundo vai pagar. Só para amarrar, Vera, as informações importantes, a proposta prevê ainda um imposto seletivo que sobretaxa aqueles bens considerados danosos à saúde e ao meio ambiente: veículos, embarcações, aeronaves, fumo, né, cigarro, bebidas alcoólicas e muito açucaradas, setor de gás e petróleo também. Classe de alimentos ultraprocessados ficou de fora, diferentemente aí do esperado. E as compras online, hoje isentas de tributo federal até $50, terão cobrança de imposto. Esse também é um assunto vai e vem, né, que já mudou várias vezes a regra. As empresas de comércio eletrônico vão ter que pagar imposto na cidade onde está o destinatário final do produto comercializado. O que a gente pode esperar em relação à tramitação aí desse catatal? É muita coisa, né?
Muita coisa, como a gente trouxe ontem, tem outros 13 projetos já apresentados por deputados, né, tramitando na Câmara. Eles devem ser, em muitos casos, supervenientes, né, portanto, redundantes com isso que o governo apresentou. A duração da entrevista é realmente uma coisa impressionante, né? Atravessou ali o dia inteiro. Uma rave. Já mostra a complexidade, né, do tema. Já mostra o tanto que vai estar em jogo, em discussão. Isso tudo que está em listas, né? Listas de produtos, listas de alíquota essa, aquela, de setores, etc. Isso tudo é onde os lobbies todos vão incidir. Pouco importa que na proposta, né, na própria PEC, já tenha sido definido o que é alíquota reduzida, o que é isenção e o que é alíquota cheia, porque muita gente vai tentar migrar de uma lista para outra, agora que a coisa é para valer, é no detalhe e é na casa decimal, que é na regulamentação. Então, muitos lobbies vão voltar a incidir sobre isso, e o risco se a coisa não for muito bem conduzida, a coisa se perder pelo ano eleitoral, pelo calendário muito complexo que existe esse ano, e por esses interesses todos que estão em jogo. Qual é a vantagem, né? O governo parece ter entrado ali mais firme para comandar, para coordenar, tardiamente, né? Demorou 4 meses para fazê-lo, mas entra, e aí o Bernardo Api, dando essa entrevista, mostra que o governo quer ali estar a par e estar por dentro de tudo. E o Lira sempre teve um interesse de entregar essa reforma tributária. E como sem a regulamentação a reforma pode se perder, ele vai ter interesse em entregar a coisa completa até o final. Então, ele vai pegar a coisa pelo laço. Qual está sendo um problema, pelo que eu apurei? Ele não está querendo entregar a relatoria para o Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da primeira fase, o relator da PEC, e que é do seu próprio partido. Mas é alguém do PP com quem ele sempre teve ali uma relação de idas e vindas. Uma hora são aliados, uma hora estão em alas diferentes. Tem um certo ciúme entre eles de quem é mais proeminente, quem é uma figura de mais peso no partido. Então, essa relação atritosa aí dos dois levou a que ele esteja dizendo nos círculos aí internos que talvez não seja o Aguinaldo o relator dessa fase. Eu acho que é perder mais tempo. É muito melhor você pôr para relatar alguém que já tem todo o histórico do projeto, já sabe tudo que foi feito, tudo que tem de ser regulamentado, os lobbies que incidiram antes e, portanto, vai bloquear que eles voltem a incidir. Eu acho que, por economia de tempo, era recomendável que o relator fosse o mesmo, mas, não, pelo que eu estou apurando, não é isso que o Arthur Lira tem em mente. Carol, é um nome defendido pelo governo, né, Vera? O governo quer que mantenha o relator, né? O governo quer o Aguinaldo. E o fato do Lira estar dizendo que não quer o Aguinaldo é que ele também não quer que o governo comande o negócio. Ele quer que ele comande. Então, isso também está ligado a essa dificuldade de articulação política do governo. E agora num tema que é muito caro tanto à Câmara quanto ao Executivo. Carol, vamos fazer aquele nosso intervalo tradicional. A gente volta já para falar de Petrobras, Bolsonaro e muitos outros assuntos. Estamos de volta com o Viva Voz e agora a gente vai falar sobre a decisão do Conselho da Petrobras de finalmente, né, dividir aí, repagar os dividendos extraordinários. Por enquanto, só metade dos dividendos extraordinários. Quem traz a informação para a gente é a Ana Luísa Barreto, que está lá com a Carol Moran, no Rio de Janeiro. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. As ações da Petrobras subiram depois da companhia aprovar o pagamento de 36,1 bilhões em dividendos complementares, referente à política de remuneração aos acionistas e aos dividendos extraordinários que haviam sido retidos. As ações preferenciais da Petrobras fecharam em alta de 2,4% e as ordinárias avançaram 2,26%, mas o Ibovespa não seguiu no embalo e encerrou o pregão em queda de 0,08%. A gente lembra que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou hoje a distribuição de 50% do total de dividendos extraordinários da estatal referentes a 2023.
Com isso, o Tesouro Nacional, que tem a maioria das ações, deve receber cerca de 6 bilhões de reais. O tema dos dividendos gerou uma crise envolvendo o governo federal, a gente deu aqui no Viva Voz, e os acionistas que esperavam receber 100% dos recursos extras. A proposta do governo, então, é pagar em 2 parcelas, que serão feitas em maio e junho desse ano. E em comunicado ao mercado, a Petrobras informou que a remuneração total aos acionistas referente a 2023 será de 94,3 bilhões de reais. Esse valor inclui as antecipações aprovadas ao longo do ano passado e pagas até março de 2024, além da proposta de dividendos complementares. Desde março, Vera, a distribuição dos dividendos tem gerado essa crise entre o comando da estatal e o Ministério de Minas e Energia. A diretoria da Petrobras tinha sugerido distribuir metade dos recursos extras, mas essa opção não foi aceita pelos integrantes do colegiado, que representa a União. O tema, então, colocou em lados opostos o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o ministro Alexandre Silveira, com rumores até de que Lula poderia trocar o comando da estatal. Após essa reunião em Brasília, ficou decidido que o governo ia rever a decisão e optar pela distribuição, então, da metade dos dividendos extras, o que foi considerado uma vitória, então, para o Prates. Os acionistas aprovaram ainda as contas apresentadas pela Petrobras em relação ao resultado do ano passado, quando a estatal registrou um lucro líquido de 124,6 bilhões de reais. E a Assembleia Geral também elegeu novos integrantes do Conselho, e o secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Pietro Mendes, foi reeleito na presidência do Conselho de Administração da estatal. O Pietro, ele é um dos principais aliados do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, dentro do Conselho de Administração da Petrobras. Vera. Obrigada, Ana, pela sua informação. Ô Vera, o governo deu uma volta imensa para, no final, acabar aprovando a proposta, que era a proposta original do Jean Paul Prates, acertada com os acionistas, de pagar 50% dos dividendos. Teve toda aquela fritura do Prates e, no final, tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Carol, uma crise patética essa da Petrobras. Nas várias frentes em que ela se desdobrou, ela só causou danos à imagem da companhia, ao preço das ações, que agora volta ao patamar pré-crise, e essa crise dos dividendos é de 9 de março. Então você veja, mais de um mês sangrando a empresa por nada, a troco de nada, porque aquele outro propósito que o governo imaginava para esses dividendos simplesmente não é possível utilizá-los para isso. Eles só podem ser pagos como dividendos, então é um dinheiro que se presta só a isso e não tem por que você não distribuir. Fizeram um cavalo de pau ideológico com algo que não se prestava a isso. E além da crise dos dividendos e concomitantemente a ela, se criou um quiprocó a respeito da ideia de demitir o Jean Paul Prates. E ele esteve ali por um fio. A gente chegou a noticiar aqui que ele cairia a qualquer momento. Ele mesmo dando declarações, tuitando coisas ali a respeito da sua iminente queda, era chamada Brasília ou não, não sei o que, mercadante aquecendo para entrar em campo. Não aconteceu absolutamente nada. O ministro, que passou mais de um ano fritando o presidente na empresa, recuou quando viu que a coisa poderia ficar mais longe ainda daquilo que ele esperava, que era ele ter o controle de alguém no comando da estatal, e passou a dizer que o Prates era até bonitinho, até bacana. E aí continua tudo como antes. É inacreditável. É inacreditável que o governo haja com tamanho amadorismo com a maior empresa do país. Não adianta fazer discurso de, olha, o Brasil tem um potencial para crescer mais, a gente deveria crescer mais. E no trato com uma empresa que lida com um setor essencial, como o setor de energia, que é a maior empresa do país e da qual o governo é o maior acionista, se haja com esse total descuido, com essa total falta de profissionalismo. Então, uma crise bizonha dos dois aspectos, tanto no que tange a essa distribuição de dividendos, quanto a própria tentativa de limar o presidente. Nenhuma das duas deu em absolutamente nada, e agora fica tudo como estava previsto antes. A União vai faturar aí alguns bilhões, não fazem frente ao que ela precisa arrecadar para cumprir a meta fiscal, mas dão um alívio ali para o ministro Haddad, que foi o único adulto na sala e tentou manejar as coisas de modo a que elas ficassem menos ridículas e menos graves até para o valor de mercado da empresa.
O Haddad até queria mais, né? Queria o pagamento integral desses Até o fim do ano vai dividendos. pagar tudo. Também não dá para entender isso. Paga 50% agora, o resto deixa sei lá eu onde. E aí paga tudo até o final do ano. Então, quer dizer, vai servir para o exercício fiscal desse ano, mas vai pagar ali algum momento, até 31 de dezembro. Acho que é só para não dar o braço a torcer totalmente, sabe? Eu acho que no fim das contas é isso. Tá com toda a pinta. Deu uma volta danada e, enfim, bizarro. Acabou aprovando o que já estava previsto desde o início. Bom, Vera, a gente tem outro assunto hoje que é em relação à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está tentando recorrer. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a respeito desse recurso do Bolsonaro. A Isa Staciarini tem os detalhes. Oi, Isa, boa noite para você. Oi, Carol, muito boa noite a você, a Vera e a todo mundo que nos acompanha. É isso, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição do recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão dele, do Tribunal Superior Eleitoral, que acabou tornando o ex-presidente inelegível por 8 anos. Na manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa Barbosa cita que a jurisprudência do Supremo impede que as provas sejam reanalisadas após o entendimento formado pelo TSE, apenas porque a defesa alega liberdade de expressão por parte de Bolsonaro. Ele, inclusive, cita nessa petição enviada ao Supremo que a Corte Eleitoral frisou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. O vice-procurador-geral eleitoral ainda alega que o argumento da defesa de que o ministro relator, o Cristiano Zanin, estaria impedido de julgar o caso não se mostrou uma tese capaz do recurso ser aceito. Lembrando que essa tentativa dos advogados de Bolsonaro era uma das últimas possibilidades dele de reverter a inelegibilidade. Bolsonaro já tinha questionado a decisão da Corte Eleitoral no próprio TSE e agora no Supremo Tribunal Federal. Vera e Carol. Obrigada pelas suas informações, Isa. E é isso, Carol. Agora a gente vai continuar em Brasília, porque não temos ainda a Samanta, então a gente vai fazer um... Deixa eu relembrar, Diga. Vera, enquanto a Samanta está conectando essa história da inelegibilidade, porque a defesa estava tentando reverter essa decisão do TSE, né? Foram 5-2 para tornar o Bolsonaro inelegível. No julgamento de junho de 2023, a Corte entendeu que o então presidente cometeu abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, quando questionou a lisura do sistema eleitoral durante aquele encontro com os embaixadores. Em outubro, ele também foi condenado por abuso de poder político e econômico durante as manifestações de 7 de setembro de 2022, né? A gente lembra que ele usou as comemorações como forma de palanque político. Enfim, então tem essas duas frentes, o Bolsonaro tentando recorrer, mas a PGR então se manifestando pela manutenção da decisão do TSE que tornou o Bolsonaro inelegível por 8 anos, Vera. Exato, o Paulo Gonet, ele era também o procurador junto ao TSE, então já era imaginável que ele fosse dar decisão nesse sentido, Carol, porque ele era o subprocurador da República encarregado do eleitoral. Então, a gente tem ali um quadro acabado nesse sentido. Também seria muito pouco provável que ele obtivesse qualquer êxito em um recurso, porque a gente sabe que o Supremo também concorda com a decisão dada pelo TSE. É muito difícil de reverter. Muita gente está fazendo um paralelo com a situação do ex-presidente Lula, mas são coisas diferentes. O Bolsonaro vai ser julgado por um colegiado que não tem a propensão a reverter a situação, diferentemente do que o Supremo fez em relação ao Lula, porque havia lá uma mudança de chave em relação à Lava Jato e, portanto, o Lula conseguiu se tornar de novo elegível, anular suas condenações e, portanto, não ser mais alcançado pela lei da ficha limpa. E a gente continua falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora com a Samanta Klein, que também traz uma decisão da Procuradoria-Geral da República referente ao ex-presidente. Me conta, Samanta. Boa noite. Alô, Samanta? Temos, Samanta? Acho que não. Da PF, fazer desculpa. o contato.
A gente está com um probleminha de conexão com a Samantha Klein. Volta daqui a pouco. Eu falei PGR, mas desculpa, é uma decisão da Polícia Federal, porque a Polícia Federal vai fazer mais investigações no caso das joias sauditas. E é essa informação que a Samantha vai trazer para a gente assim que a gente tiver a conexão com ela. Vamos fazer o seguinte, a gente antecipa o intervalo agora e volta com Brasília daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Viva Voz e agora sim a Samantha Klein está na ponta da linha para falar a respeito da questão das joias sauditas. Boa noite, Samantha. Oi, Vera e Carol, muito boa noite. 2 agentes da Polícia Federal já embarcaram hoje para os Estados Unidos, onde devem realizar diligências dentro daquele inquérito a respeito da venda de presentes que foram recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em comitivas de viagens oficiais, em especial a países do Oriente Médio. Nos próximos dias, inclusive, esses investigadores deverão colher depoimentos de comerciantes de lojas onde há suspeitas de negociação desses itens sendo feitos no passado próximo aí por aliados do ex-presidente Bolsonaro. A decisão por essa viagem ocorre dias depois que a Polícia Federal detectou indícios de que o general Mauro César Lorena Cid teria utilizado a estrutura de um escritório em Miami da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, para vender joias que foram dadas de presente ao ex-presidente pelo governo da Arábia Saudita. Essa informação, por sinal, foi revelada em primeira mão pelo UOL. Segundo o inquérito da Polícia Federal, pessoas próximas de Bolsonaro venderam ou tentaram vender pelo menos 4 itens nos Estados Unidos. Vale ressaltar aí que o ex-advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, chegou a recomprar um relógio Rolex para devolver ao Tribunal de Contas da União. Eu conversei com alguns aliados desse presidente, eles classificam essa operação dos agentes nos Estados Unidos como mera fumaça. Me relataram que essa ação não deverá influenciar em nada a força política de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, agora nas eleições para as prefeituras. Entre eles, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte: já estamos tão acostumados com as perseguições e narrativas que nenhuma notícia vai tirar nosso foco, e ele ainda aposta em dobrar o número de prefeitos do PL em 2024. Então, pelo menos uma parte dos bolsonaristas, pelo menos nas redes sociais e nas conversas, dizem que em nada vai aí modificar a força de Bolsonaro, mas essa ação dentro desse inquérito das joias. Vera e Carol. Muito obrigada, Samantha, pelas suas informações. Esse aí é mais um pepino ao qual o ex-presidente vai ter de responder. Então, as duas informações ali analisadas em conjunto mostram que ele pode recorrer, que ele pode fazer essas manifestações, tentar se vitimizar, mas a situação dele na justiça tende a se agravar e não a melhorar, Carol Moran. A gente vai sair da política nacional para fazer um pit stop aqui, um sobrevoo na política local. Está com a gente, dessa vez por telefone, não está aqui no estúdio. Não está ainda. Hoje está um dia em que eu estou aqui só olhando para a mesa dos trabalhos. Está agora, portanto. A gente vai falar sobre sucessão paulistana com a repórter do Globo, Bianca Gomes, que está com a gente. Boa noite, Bianca. Tá quente a disputa aqui, a sucessão paulistana e a discussão pelo vice do prefeito Ricardo Nunes, ganhando muitos novos lances, né? O que você conta pra gente nessa noite? Obrigada de novo pela sua participação. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes. Está bem quente essa disputa pela vice do prefeito Ricardo Nunes. Mas é o seguinte, Vera, a campanha e todo o entorno do prefeito é unânime, né? Eles dizem ali que não tem por que tomar essa decisão da vice neste momento. Eles querem ali postergar o máximo de tempo possível essa decisão, e alguns motivos estão por trás, né, dessa atitude, dessa estratégia da campanha. Mas o principal, Vera, é manter a harmonia entre os partidos, né? O Nunes chegou hoje, inclusive, a 10 partidos declarando oficialmente apoio à pré-candidatura dele,
E essa semana a gente viu, inclusive, um jantar ali com 9 caciques, né? Tinha Valdemar Costa Neto, do PL, tinha Kassab, tinha o ex-presidente Michel Temer, o governador Tarcísio de Freitas, e estava no jantar tudo muito tranquilo, tudo muito favorável. Então, a campanha acha que antecipar essa escolha pode gerar algum desentendimento nessa base, né? Ou mesmo algum racha. Então, eles não querem realmente arriscar. Mas tem também outros motivos por trás dessa decisão. Por exemplo, eles acreditam, né, o entorno do prefeito, que antecipar uma escolha pode fazer com que esse nome seja alvo de fritura, né, até o prazo legal do TSE para escolher esse vice, para registrar esse vice. E também um motivo que até eu acho um motivo curioso. Tem alguns aliados do prefeito que acham que, se chegar lá na frente, ele estiver muito bem nas pesquisas, ele vai ter mais pulso ali, mais força para indicar o nome da preferência dele. Não vai ficar tão refém dos partidos. Então, são esses 3 motivos. A campanha realmente não quer antecipar essa decisão. Ô, Bianca, o Bolsonaro desistiu de indicar um nome mais ligado à questão da segurança, porque o entorno do prefeito considerava que isso podia ser um tiro no pé, deixar as coisas muito com a cara do Bolsonaro e trazer para ele um problema que é estadual e não municipal. Como é que está esse aspecto específico da tratativa? Uhum. Vera, ainda o Bolsonaro não desistiu. Ele colocou ali o nome do Melo Araújo, né, que é até coronel aposentado da PM, ex-Rota, ex-presidente da CEAGESP, colocou essa indicação em janeiro. Mas, apesar de ter esse peso da indicação do Bolsonaro, o Melo Araújo já é alvo de fritura, tanto no entorno do prefeito quanto dentro do próprio PL, né? O PL municipal aqui, como você bem falou, né, acha que o Melo Araújo pode trazer desgastes para a campanha, né? Acham que não daria para, por exemplo, entrar numa região periférica com um ex-integrante da Rota, e acham também que o Melo Araújo tem um viés muito ideológico. Ele é bem alinhado ao ex-presidente Bolsonaro, já manifestou apoio ao impeachment de ministro do Supremo, já levantou suspeita sobre processo eleitoral, já discursou contra o passaporte da vacina. Então, ele levaria essa chapa do Ricardo Nunes muito para a direita, que é o que eles não querem ficar mais ao centro. O Bolsonaro não desistiu, o Melo Araújo tem cumprido agendas ao lado do ex-presidente, mas assim, Vera, o entendimento do entorno da campanha é que, se o Bolsonaro bater o pé, que tem que ser o Melo Araújo de qualquer jeito, vai acabar sendo ele. Mas hoje não é o nome de preferência, tem até gente ali próxima do Nunes que fala que não vai ser de jeito nenhum. Então vai ser um trabalho de convencimento ali do Bolsonaro, realmente mostrar o que o Melo seria de fato prejudicial à campanha, né? Por isso estão sendo apresentados outros nomes, inclusive nomes também aliados ao ex-presidente, como a própria Sonaira Fernandes, vereadora, né? Ô, Bianca, falando ainda dessa pré-campanha aí em São Paulo, a gente tem o Nunes de um lado, o Boulos do outro, mas a Tabata Amaral correndo por fora, negociando a vice, inclusive, com o PSDB. E tem a informação de que ela estaria até negociando com o ex-marqueteiro do Bruno Covas, e que o Alckmin, vice-presidente, entraria aí nessas conversas. Como é que está a campanha por esse lado aí da Tabata? Perfeito. A campanha da Tabata, assim, teve um prejuízo grande aí com a saída do Pablo Nobel, né, que era o marqueteiro dela, expôs ali uma fragilidade da campanha, porque o Pablo Nobel, ele saiu tanto por uma questão financeira, ele não estava recebendo pagamentos ali há alguns meses, quanto por um desentendimento mesmo. Faltou liga, né, entre ele e a Tabata. Ele defendia, inclusive, que a Tabata fosse, né, saísse um pouco da aba do presidente Lula, fosse um pouco mais ao centro. Ainda não tem uma definição de quem que vai ser esse marqueteiro. A Tabata está conversando com algumas pessoas. Ela, inclusive, uma pessoa que ela conversou até antes da escolha do Pablo foi o Felipe Sotelo, né, que era marqueteiro do Ricardo Nunes. Tem também o Renato Pereira, mas o Renato Pereira está fazendo algumas campanhas já. Então, está muito em aberto, né, o que expõe uma fragilidade da campanha da Tabata. E se soma aí também a questão com o PSDB. A Tabata está sem um partido aliado. Ela conta muito com o PSDB, mas o PSDB está com um pé na Tabata, outro pé no Ricardo Nunes, né? E agora, com essa mudança do Datena para o PSDB, ela deixou ali toda a vice dela na mão de um partido que está em crise de identidade. Então, a situação da Tabata nessa pré-campanha é realmente muito delicada.
Ô Bianca, em relação ao Boulos, porque ele está aí num momento parece mais recolhido, também fazendo menos aparições, deu uma segurada nas agendas. Qual é o momento atual da campanha? Eu vinha ouvindo muita reclamação interna com dificuldades ali de fechar agendas com ele e as relações entre ele e o PT ainda meio obstruídas. Como é que está por lá? Só para a gente fechar esse giro na eleição paulistana. Então, Vera, o Boulos, ele fez até o começo desse ano, né, um giro ali por todas as subprefeituras, conversando com a população, ouvindo reclamações, ouvindo sugestões também para o programa de governo, e ele está numa fase da campanha que é tentar avançar sobre os segmentos que ele não conseguiu alcançar na campanha de 2020. Então, isso a gente fala o segmento empresarial, o segmento evangélico. Ele tem encontrado dificuldade. Eu acompanhei 2 agendas dele com empresários, assim, mas são empresários mais ligados ao campo progressista. Não são empresários ali que votaram, por exemplo, no Bolsonaro, né? Estiveram ali ao lado do ex-presidente na última campanha presidencial. Então, ele tem dificuldade de avançar, assim, não tem um grande empresário que tenha declarado voto ao Boulos, já apoio ao Boulos, não tem um grande pastor evangélico que tenha, mas ele tem feito esse esforço, até as redes sociais têm passado, né, por uma mudança ali de tom, ele tem adotado um tom mais propositivo e tentado aos poucos, né, gradativamente diminuir ali as críticas ao ex-presidente Bolsonaro, ser um pouco menos combativo, mas ele está encontrando dificuldades, sim. A gente percebe que uma agenda bem esvaziada ainda em comparação, por exemplo, com a agenda do prefeito Ricardo Nunes. Claro que ele é prefeito, né, tem essa vantagem, mas o Ricardo Nunes está todo dia cumprindo ali 3, 4 agendas em lugares diferentes da cidade. Então, é bem contrastante. É isso. Obrigada, Bianca, pelas suas informações. Volte sempre aqui ao Viva Voz, porque é sempre muita informação que você traz para a gente. Obrigada, Vera. Obrigada, Carol. É um prazer. Boa noite. Fechamos por hoje, certo, Carol Moran? Fechamos. Tem música? Tem música. Hoje são 50 anos da Revolução dos Cravos, né? Que devolveu a democracia a Portugal depois da ditadura salazarista. São muitas as músicas feitas na época ou que embalaram a Revolução dos Cravos ou que fazem alusão a elas. A gente escolheu uma do primeiro time, uma música que foi meio hino durante o movimento pela redemocratização do país, e é com ela que a gente fecha aqui. É uma música portuguesa, a gente já tocou Chico Buarque numa ocasião similar, mas hoje a gente vai de música portuguesa com certeza, e a qual eu acabei de perder. Hoje foi tudo cheio de problemas técnicos aqui nesse Viva Voz, mas é que a gente fala tanto no grupo do programa que eu perdi o nome da música. Então o Ender Salles vai soltar aí. Vila Morena. Grândola Vila Morena. O povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade. Grândola Vila Morena, o nome da música, né? Foi. Me dispersei aqui. Valeu, Vera. Beijo, boa noite. Até amanhã. Beijo, Carol. Boa noite. Até amanhã. Repórter CBN 72.